Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente neste sábado, dia 7 de fevereiro, às 4 horas da tarde, pós-chuva, para darmos sequência nesse tema que eu já falei, que é o meu preferido, né? Ou pelo menos um dos meus preferidos, que a gente vai agora abrir um pouco mais a questão das energias, que é um tema fundamental ali para quem quer expansão de consciência e desenvolvimento lúcido na sua jornada. Certo? Então começo, como sempre, agradecendo a Deus, agradecendo os mentores, agradecendo a equipe que nos ampara, que nos inspira, que me prepara para que eu possa estar aqui me motivando, né, para estar entregando para vocês o melhor conteúdo que existe dentro de mim. Que a gente tenha uma aula abençoada e simbora. Pessoal, para começar, então o tema está aqui, né? Para gente não se perder. Tipos de energia e dinâmica básica binária dos corpos. Então vamos lá. O nome é grande, então vamos por partes. Nós vamos entrar hoje da maneira mais simples que eu consigo trazer para vocês no universo das energias. Então a gente vai ficar nos tipos de energia hoje, para depois avançar em complexidade e entender como essa estrutura acaba afetando, né, o nosso ser como um todo, como toda essa dinâmica está funcionando, ok? Para me ajudar nisso aí, eu mudei um pouquinho o protocolo da aula, resolvi mudar, e trouxe aqui um livro que eu quero ler para vocês. Vou ver se ele, como que ele aparece aqui. Aqui. Vou ter que tirar um pouquinho desse foco. Plano de fundo. Aí, vamos ver se melhora. Mas mesmo assim parece que ainda não tá bom, né? Enfim. Esse livro aqui, vou ler aqui, então, tá obstruído, né? A Enciclopédia de Anatomia do Corpo Sutil. Aí ele está colocando aqui, ó, um guia definitivo, detalhado e ilustrado sobre a bioenergia humana. Um tanto quanto arrogante, esse tema, né, um guia definitivo, uma vez que essas energias que nos envolvem, principalmente a partir das descobertas da mecânica quântica, no século passado, em meados ali de 1900, principalmente quando ela traz um universo desconhecido para a gente explorar, né, um potencial ali de vida que era desconhecido, de interações, né, subatômicas desconhecidas, e considerando que isso ainda está sendo explorado e pouco se sabe sobre esse universo quântico. O pouco que a gente sabe já é muito, já dá para fazer muita coisa, trabalhar com tecnologia, trabalhar com questões de cura e etc. Então, pouco já é muito, mas ainda é pouco. Por isso, o guia definitivo aqui, um pouco arrogante, mas esse livro é sensacional. Aqui, ó. Aí, assim ficou melhor. Ó, esse livro é sensacional. Vale a pena ter. Estou sempre tentando trazer as melhores referências que eu tenho para vocês em relação à literatura. E eu vou começar nele, e possivelmente eu vou ficar por aqui. Primeira página, página 29, né? Entrando aqui no tema 1, a energia é universal. Vou começar a ler algumas citações, tá? Então, fale algumas palavras. Você sabia que por meio de um processo especial chamado simática, suas palavras produzem vibrações em uma tábua de ressonância especial e podem assumir formas geométricas? Podem assumir a forma de mosaicos ou mandalas, triângulos ou pentagramas. Pessoal, esse é o conceito
esse é o conceito base. Toda a energia, ela vai trabalhar dentro dessa dinâmica, padrões geométricos. Isso é importante saber porque, através da leitura desses padrões geométricos, a gente consegue entender se uma estrutura ela está desarmônica ou se ela está harmônica. Quando a gente direciona essa linha de raciocínio para questões de doenças e questões de cura, então a coisa fica mais interessante um pouco. É importantíssimo ter esse conhecimento. Então saibam disso, tá? Tudo é vibração e essas vibrações elas trabalham de maneira geométrica. E aí a gente entra nas questões básicas, eu não ia trazer, mas acabei pensando nisso agora, nas questões básicas que a gente já comentou do universo arquetípico, né, até onde se sabe, primeira vez que alguém falou a respeito desse universo arquetípico de maneira explícita foi, se eu não me engano, Platão, quando ele trouxe a questão das ideias primordiais. De lá para cá, muito foi trabalhado em cima desse conceito para aprimorar, passando pelo Jung, passando por todos os mitólogos, Joseph Campbell, dessa atualidade, dessa sociedade recente que a gente tem, entrando então também no âmbito do Hélio Couto, que traz para a gente pelo menos que eu tenho conhecimento, um primeiro grande compilado sobre a questão dos arquétipos, e ele explicando de uma maneira um pouco diferente do habitual, os arquétipos como sendo consciências, e essas consciências organizadoras, então energias ali organizadoras no universo, que vão orientar a maneira com que as células, a maneira com que tudo vai sendo formado, tá? Organizando ali os comportamentos e tudo mais. Depois a gente tem também um pouco do que é trazido dentro do campo morfogenético em relação à linha de raciocínio dos arquétipos, que é um pouco diferente dessa do Hélio. Mas, em suma, a gente está falando de padrões, de geometrias. Então, tem geometria sagrada, para quem entende, é um modelo arquetípico, organizador, né, vitalizador ali das células. À medida que a gente entra em ressonância com esse modelo, nós vamos sendo orientados, sendo organizados pela estrutura vigente na geometria sagrada. Tanto direcionando ali como a célula vai crescer, da planta, dos animais, nossas, como ela também pode se deformar à medida que a gente sai dessa natureza harmoniosa, tá? Então, queria trazer isso para vocês. Fica aqui como um extra. Dando sequência, tudo neste mundo é feito de energia, a qual pode ser definida da forma mais simples como uma informação que vibra. Então, é o jeito que ele traz aqui. A gente aprende, né, que tudo tem informação, porque o universo ele é regido por energia, que é luz, que é vibração, né? Então, a luz porta uma informação e essa luz é carregada de uma vibração e por isso é energia. Então, tudo nesse mundo do vácuo quântico, acima, tudo está sendo organizado e regido por uma energia. E a gente precisa entender quais são essas energias, como elas funcionam e o desdobramento delas. Então, essa energia, esse espírito vital, pode se expressar na forma de padrões, de sons, de pele, de pensamento, ou até de um café da manhã. Mas é sempre energia. E essa é uma máxima que a gente precisa trazer para o nosso coração. Então é importante ir retirando todas as lacunas que impedem de que o coração sinta isso aí, essa verdade, né? Que tudo é energia em diferentes estados, em diferentes estágios, em diferentes vibrações, mas tudo é energia. O envolvimento que eu estou tendo no trabalho, uma forma de expressão
energética. A maneira como que eu trato as pessoas, a maneira como que eu lido com as situações no dia a dia, a maneira como que eu me relaciono em família. Então, aquele beabá, que seja tão cansado de saber, né, que eu estou cansado de trazer aqui, tudo isso representa emanações de energia. Essas estruturas são feitas de energia sutil. Aqui eu passei um bom ponto, ele estava falando sobre outras coisas, mas vamos continuar. Energias cuja frequência é alta ou baixa demais para que sejam medidas. Podemos dizer que existem em razão dos efeitos que produzem. Então, geralmente, a gente consegue observar os efeitos dessas energias. Assim como nós observamos o efeito do vento, muitas vezes nós não vemos o vento. Muitas vezes nós nem ouvimos o vento. Mas a gente vê o efeito dele nas plantas, balançando, no ciclone, na devastação, nas tempestades, por aí vai. Na chuva, do jeito que ela é carregada. Então a gente vê o efeito. A gente vê, por exemplo, o efeito quando a gente tem um ímã com polos semelhantes e a gente tenta conectá-los e tem uma repulsão. Ou o inverso, quando esses polos são diferentes e tem uma atração. Então nós vemos o efeito. Muitas vezes não percebemos a energia. Porque os nossos olhos, vamos ver se ele vai falar aqui. Ele vai falar lá para frente. Porque os nossos olhos, ele enxerga um espectro da realidade. E nesse espectro, muitas frequências, elas não são perceptíveis. Então, não podemos falar sobre as energias sutis sem também examinar as energias físicas ou grosseiras. O sutil não pode ser separado do físico, da mesma maneira que o café não pode ser bebido sem que esteja misturado com água. Na verdade, parte da prova da existência das energias sutis consiste na validação das energias físicas. E olha que interessante, isso aqui, por si só, quebra um monte de barreira, de preconceito, de mal entendimento, né, em relação a essa questão das energias sutis, principalmente por causa que ela tem uma pegada mística, uma pegada esotérica em cima dela, certo? E a gente está falando aqui de tentar trazer a espiritualidade, como diz o Saulo Caldeirão, com simplicidade. Então é preciso que a gente entenda como as pessoas falam a respeito desses assuntos, fazer um paralelo em relação a como esses assuntos funcionam em diferentes culturas, para a gente poder se comunicar melhor. Pesquisa, último ponto aqui. Pesquisas científicas provaram que todas as coisas energéticas contêm informações. Dados dizem a um átomo se ele deve estar em um rim ou no espaço sideral. Então, existe uma fonte organizadora, que a gente entende, né, conforme eu falei por modelo arquetípico, que ele vai orientar como essa célula, como esse átomo vai funcionar. Essa orientação ela pode estar arranjada ou pode estar desarranjada frente a inúmeros fatores que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então, uma célula cerebral vibra de modo diferente de uma célula dos cabelos. Organismos de mentalidade semelhante vibram de maneira semelhante, mas cada unidade individual difere ligeiramente do seu grupo de irmãs. Beleza. Dito isso, pessoal, fiz algumas anotações aqui, que eu vou ler para vocês também, para a gente depois avançar para esse slide aqui, tá? E começar o desenvolvimento do tema. Então, estou fazendo uma preparação que a gente vai ficar aqui, ó, em tipos de energia, imanente e consciencial, tá? Então, vamos lá. Tipos de energia. Se a gente fosse começar do básico, beabá. Energia sutil e energia física. A gente não vai ter muito mais além disso para poder se comunicar de uma maneira simples e didática, tá? Então, a energia física, ela vai ser fonte de força. Ela é necessária para realizar um trabalho. Isso aí a gente está mais do que cansado de ouvir desde a infância, né? Na escola, a partir ali
do estudo da física. E aí a gente tem a energia sutil, que é uma informação que vibra, conforme o livro falou, só que ela vibra com uma frequência maior ou menor, ou uma frequência alta demais ou baixa demais, para ser medida pelos parâmetros que a gente tem hoje. Estamos avançando bastante em relação a equipamentos, ferramentas, né, para capturar, para medir, para mensurar, para trabalhar com essas energias, mas elas ainda, na maior parte das vezes, estão muito fora dos nossos parâmetros. Então, a energia física, ela está estabelecida pelas leis clássicas. Energia sutil, a gente está falando aqui das leis da mecânica quântica. E ainda tem se trabalhado para poder fazer uma teoria, né, integrativa entre as leis da física clássica e as leis da mecânica quântica. Então, quando a gente tem a frequência visível, então lembra, energia, tudo que vibra, uma informação que vibra, e aí a gente tem uma frequência visível dessas energias que vai de 380 a 780 nanômetros, em média, tá? Só para vocês terem um comparativo aqui, o infravermelho, que é uma onda, certo? O comprimento de onda dela é de 1000 nanômetros e o ultravioleta de 200. Então, tanto o infravermelho quanto o ultravioleta estão fora do espectro visível nosso. Mas não quer dizer que elas não existem ou que elas não existam. Elas simplesmente não são capturadas pelos nossos olhos biológicos, certo? Mas a gente acabou de falar que a gente consegue, na maior parte das vezes, estudar energias a partir dos efeitos que elas causam. Gravem isso. E aí, se a gente entrar, por exemplo, de maneira rápida, só para integrar isso aqui, na anatomia energética, a gente vai ter mais ou menos ali 3 estruturas básicas. Então, que vão interpenetrar, entre aspas, as duas realidades, os dois mundos, os dois planos, certo? O plano físico e o plano sutil. Então, a gente vai ter 3 estruturas que vão estar interpenetrando tudo isso aí. A primeira delas, a gente vai falar dos campos. Os campos físicos, que são elétricos, são magnéticos. E os sutis, que são campos ali trabalhados com as polaridades, tá? E aí a gente tem os canais, que transportam energia. E aí depois a gente tem os corpos, no nosso caso, os físicos, o corpo físico e os corpos sutis, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, o corpo físico ele está restrito a um único lugar. A gente falei isso para vocês na aula passada, né? A gente se identifica aqui de maneira individual, olha para outra pessoa e vê uma diferença, né? Fragmentos diferentes em pontos diferentes. E aí a gente tem os corpos sutis, que penetram todas as partículas do corpo e vão além, se conectando entre si. Caso a gente tenha consciência disso, a gente consegue trabalhar essa conectividade de maneira lúcida. Perfeito? E aí, quando a gente entra, por exemplo, nos principais campos que geralmente eles definem para a gente está falando do campo áurico, a gente está falando do campo morfogenético, a gente está falando dos campos vivax e a gente está falando dos campos dos planos dimensionais. Se a gente for falar do campo áurico, ele envolve o corpo humano e liga aos chakras. Se a gente for falar dos campos morfogenéticos, a gente vai falar de que eles ligam os organismos que fazem parte de um grupo. Então, são as estruturas, né, os modelos ali arquetípicos. Os campos vivax, eles ligam o corpo humano à Terra. E os que ligam, né, os planos dimensionais, a gente vai chamar de campo etérico e campo astral, tá? Que ligam os planos dimensionais. Chakras, conforme a gente falou na aula passada, eles fazem uma interface, né, entre as estruturas de energia sutis e os órgãos físicos. Eles são pontos ali de comunicação, de trânsito informacional, e estão interconectados por meio de uma rede de canais, que são chamados de NADs ou NADIs.
Então, conforme eu falei, eu nunca lembro a pronúncia correta, tá? Nades ou Nadis. E dando sequência aqui, quando a gente entra, por exemplo, para a questão da criação da realidade, que talvez esse seja o ponto fundamental, a gente vai falar que ela é formada, ou melhor, ela é criada pelas energias e estruturas sutis. Então, isso é o que a física quântica vem ensinando para a gente ao longo dos anos. Assim como nossas células físicas seguem a malha energética das estruturas sutis, também o mesmo ocorre com a realidade. Por isso que eles falam que a realidade ela pode ser manifestada de maneira lúcida. A gente consegue intervir nos resultados. Então, examinando os campos, os canais e os corpos da anatomia sutil, a gente pode, em tese, diagnosticar os problemas, olha que legal, antes que eles ocorram, ou até entender a origem dos sintomas. E isso, nós, aqui pelo Instituto, na maior parte das vezes, a gente consegue trabalhar de maneira preventiva, lendo ali desarranjos que estão ainda no plano sutil e que, por uma questão de tempo, ainda não se manifestaram como um desarranjo celular. Então, a gente consegue corrigir isso aí, ou pelo menos orientar sobre a correção de uma maneira preventiva. E aí, os fundamentos da energia. Toda matéria é feita por partícula, certo? Toda partícula vibra, então, sendo assim, eles estão em constante movimento, vibrando em direções, velocidades e intensidades diferentes, conforme eu li para vocês no livro. Elas só interagem com a matéria trocando, ou seja, transferindo energia. É assim que funciona. Então, toda vez que tem uma troca de energia, tem uma informação sendo trocada. E é preciso entender esse tipo de informação para saber a qualidade da energia que está sendo trocada, para a gente corrigir a rota caso seja necessário. Então, as ondas são contrapartes das partículas. É assim que a mecânica quântica traz para a gente. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, conforme eu já orientei vocês. Tudo no universo vibra, por isso tudo transmite informação. Quando vibramos como um todo de maneira harmônica, a gente gera saúde. Quando a gente vibra de alguma maneira de modo desarmônico, a gente gera problemas de saúde. A regra é essa, mais simples que isso não tem como. Sendo que as vibrações ou energias externas também afetam o nosso organismo. Por isso que agora a medicina integrativa está batendo tanto nessa questão da poluição de campo eletromagnético, emitida por sinal de Wi-Fi, emitido pelas antenas, emitido pelo celular. Por isso que tem muita tecnologia corrigindo tudo isso aí, porque interfere diretamente no nosso organismo, orientando as nossas células ao desarranjo, à desarmonia, certo? Bluetooth, tudo mais. Essa porcariada aí atrapalha a saúde de uma maneira que vocês não fazem ideia. Quando o corpo nosso ele já está inflamado com esses alimentos ultraprocessados, que está no nosso dia a dia, que essa quantidade de açúcar que está no nosso dia a dia, né, que esses óleos aí trans que estão no dia a dia na alimentação, que esse monte aí de alimento, como é que fala, com excesso de agrotóxico. Então, tudo isso aí, somado ao estresse do dia a dia, somado à rotina, somado a frustrações, insatisfações e tudo mais, né? Poluição de campo eletromagnético, prejudica a saúde de maneira exorbitante. Então, voltando. Mais um ponto aqui, ó. Então, se a gente for pegar, assim, as formas de energia, para entrar aqui no ponto-chave, central. A gente pode falar dos íons, a gente pode falar da eletricidade, a gente pode falar das cargas e forças, e a gente pode falar dos campos que geram eletricidade. Se a gente for pegar o primeiro ponto aqui, os íons, eles veiculam
a informação contida nas cargas elétricas. Se a gente for falar sobre eletricidade, preciso entender que a gente tem os pósitrons, que emitem eletricidade, que são as antipartículas do elétron. A gente tem os elétrons, a gente tem os íons, que vão trabalhar com carga positiva ou com carga negativa. Toda vez que eu trago para a minha saúde íons com carga negativa, eu estou ajudando o meu organismo, muitas das vezes, a combater radical livre. Gravem isso. Então, aonde que eu encontro esses íons com carga negativa? Eu vou encontrar ele naquela atmosfera ao longo da cachoeira, por causa do turbilhão d'água, sabe? Quanto mais forte a cachoeira, mais forte o turbilhão d'água, maior aquela névoa com íons livres, eles chamam, são os íons negativos ali, que vai interagir conosco. Na água hidrogenada, água molecular que eles falam, então essa água molecular ela está carregada de carga negativa, então tem alguns equipamentos aí que você coloca a água nele e ele derruba ela de carga positiva de mais 300, mais 400, mais 500 para menos 300, menos 400. Então você joga isso para o corpo, ele ajuda a combater radical livre. Dentre outras coisas. E aí a gente vai falar, né, os grupos de átomos que mudam de carga, e a gente tem as cargas, que são as forças dentro das partículas. Tá? Os nossos campos eles geram eletricidade, sendo a eletricidade um fluxo de carga elétrica. Perfeito? Então a aula está bem técnica até então, mas é só para passar um panorama para vocês terem conhecimento. Não que a gente vai precisar disso para daqui para frente, mas é mais um panorama genérico para poder facilitar a comunicação, caso esses assuntos caiam na ordem do dia dos estudos de vocês futuramente. Perfeito? Então, a eletricidade é produzida por elétrons carregados. Quando possuem fluxo, ou seja, quando saem do repouso e se movimentam, produzem energia. Assim que essa energia é produzida. A luz e calor é um efeito gerado quando o fluxo dos elétrons, quando no fluxo dos elétrons tem alguma resistência. Certo? Então a gente já sabe isso aí, a resistência do chuveiro, ela produz um aquecimento que é transmitido para a água e ela sai quentinha para a gente. Os elétrons se movem porque são obrigados a se mover por um campo elétrico. É assim que acontece. Então, um campo é uma força que se move através de um meio capaz de transferir energia. E o campo elétrico é criado por uma diferença de carga elétrica. Isso tudo é conceito que a gente aprende na escola. Fluxo de eletricidade produz campo magnético. Isso é visto nos motores, né, nas bobinas e tudo mais. E os elétrons que passam pelo tecido vivo criam campos magnéticos no espaço e ao redor do corpo. Esse é o ponto-chave. Por isso que a gente é carregado de energia e a gente consegue ter essas trocas. Nossos órgãos e células, moléculas e outros elementos do corpo criam seus próprios campos biomagnéticos. E aí a gente entrou num termo interessante, biomagnético, porque bio vem de base biológica, de vida, tá? E os campos também bioelétricos, mesma coisa. Então a eletricidade há tempos, ela é usada para cura. A ordem do dia agora é campo magnético. Então, para quem é adepto ao kardecismo, ou para quem já estudou um pouco do kardecismo, uma das bases lá do Livro dos Espíritos, ele acaba trazendo para a gente que um próximo passo nessa sociedade nossa seria a descoberta mais, né, dessas questões de campos magnéticos e o trabalho voltado para essas questões de campo magnético. Seria explorar essa realidade que ainda era muito pouco explorada, muito pouco conhecida. Então, a ordem do dia agora é a gente trabalhar com esses fatores, tanto em questões de saúde, em questões de agricultura, em questões de tecnologia e etc. Tá? Então, pessoal,
entrando aqui com vocês, se a ordem do dia são os campos magnéticos, a gente precisa entender os tipos de energia. E aí, eu gosto desse ponto, essa que são os temas que a gente vai passar por essa aula, né? Tipos de energia e a dinâmica binária dos corpos, tá? Dinâmica binária, que vem de dois: estrutura física e estrutura sutil, ou seja, parte partícula, parte onda. Quando a gente entra nos tipos de energia, olha só que legal. A gente tem uma fonte, que ela é única, a gente pode chamar ela de vários nomes. Aqui, de maneira técnica, e isso foi retirado, né, dos estudos da conscienciologia, tanto do IIPC quanto do IAC, estudos ligados a Nancy Trivelato, ao Wagner Alegretti, ao Valdo Vieira e todo o time. Então, de maneira simples, a gente tem uma fonte única de energia. Essa fonte única pode ter vários nomes: para energia, energia além dessa, tá? Que a gente observa. Bioenergia, bio significando vida. Então, energia vitalizadora, energia vital, energia além dessa do plano físico. E essa fonte única, ela vai se organizar em dois padrões. Então, o primeiro padrão é o imanente e o segundo é o consciencial. Então, olha que interessante. Quando vocês forem fazer qualquer curso, né, dessas técnicas, até vou ler aqui para vocês, olha que legal. Vou fazer um parênteses aqui, eu vou voltar aqui no livro, aquele livro que eu peguei. Ó, o termo medicina energética, cura dos biocampos, cura bioenergética, cura dos chakras, cura da aura, trabalho energético, cura baseado nos meridianos, anatomia energética, medicina vibracional, cura energética, sutil e dezenas de outros se referem apenas a práticas relacionadas a certo nível de energia vibracional ou baseada em certa frequência. Tá? Então, no final das contas, se vocês entrarem em algum desses cursos, que tiverem qualquer nome, curso de Reiki, curso de cura prânica, curso de Jorei, curso de passe, curso de qualquer coisa, né? Vou fazer curso de apometria, curso de apometria eu acho que não encaixa tão bem aqui, né? Mas o Theta Healing, e por aí vai, a gente vai estar falando, na maior parte das vezes, da mesma base, só que de maneiras diferentes. Então, estou tentando trazer para vocês a base, para vocês poderem entender melhor e se comunicar melhor. Um outro ponto aqui, ó. Não, vou seguir aqui com vocês. Mudei de ideia. Então, ponto base, a gente tem essa energia única. O pessoal vai falar assim, energia de Deus, energia do vácuo quântico. Então, assim, o conceito é um e a terminologia vai de acordo com a cultura, vai de acordo com o grau de instrução, vai de acordo com a religião, com a linha de frente, né, que a pessoa traz, e etc. Mas a base é única. Vai ter uma energia e essa energia ela vai estar dividida em imanente e consciencial. E ponto final, não tem mais do que isso. Não precisa complicar. Então, se a gente entender, né, que aqui eu estou falando de energia sutil, energia que vitaliza, energia organizadora, estou falando da base. Se a gente entender a dinâmica dela, a gente consegue compreender todo o resto que o pessoal vem trazendo por aí e colocar na caixa adequada para a gente entender melhor o comportamento de cada uma delas.
Então, se eu pegar a energia imanente, o que é energia imanente? É uma energia pura. Essa energia pura, ela não está carregada de carga consciencial. Então, lembra, nas aulas anteriores, que a gente veio falando sobre traumas, sobre bloqueios, sombras psicológicas e mais um monte de coisa? Tudo isso é carga consciencial, que é nossa, exclusiva, única, que a gente está carregando na nossa estrutura à medida que a gente vai evoluindo, certo? E que tem uma qualidade específica. Os bloqueios, os traumas, os tabus que eu carrego e por aí vai. Então, a energia imanente, ela está livre disso. Ela está livre, por exemplo, de um ponto de vista. Ela está livre de um julgamento. Ela está livre de uma questão emocional mal resolvida. Ela está pura em relação à carga consciencial. Eu vou pegar aqui para vocês, Google. Significado do dicionário de imanente. Vamos ver aqui, ó, imanente no dicionário aqui, ó. Ele está trazendo que existe sempre num dado objeto e é inseparável dele, que faz parte da maneira inseparável da essência de um ser inerente, de longa duração, que permanece, que é perdurável na filosofia, que está contido na parte da experiência possível, fazendo com que a realidade seja percebida através da utilização dos sentidos. E mais um monte de outras coisas aqui. Então, não era esse o melhor significado que eu queria trazer para vocês, mas que faz parte de algo que está inseparável da essência do ser. Então, a gente pode ficar aqui com essa explicação. Então, a energia imanente, né, que também recebe alguns nomes diferentes, devido ao esoterismo, devido à religião, por aí vai. Então, ela é uma energia pura. E a gente pode perceber essa energia imanente em alguns lugares. Então, por exemplo, a fitoenergia. O que é a fitoenergia? A energia das plantas. Então, a energia das plantas é uma energia que ela está pura, ela está livre de carga consciencial. Apesar de que há estudos já mostrando que as plantas, de certa maneira, elas reagem, elas têm um estímulo-resposta frente a questões emocionais que se aproximam dela. Então, uma pessoa furiosa, uma pessoa que vai um conjunto de pragas e tudo mais, ela se organiza energeticamente em relação a isso, mas é uma questão de estímulo-resposta. Não é uma questão dela sentir uma carga emocional e por aí organizar a energia dela com uma carga emocional. Não. É um estímulo-resposta. Igual a planta carnívora, que por meio ali dos mecanismos dela, elas percebe ali, né, o insetozinho vem e fecha. Foi uma resposta frente aos mecanismos dela. Então, a fitoenergia, quando a gente está próximo das plantas, o que eu quero dizer? Quando a gente está dentro de um bosque, quando a gente está na natureza, quando a gente está numa floresta, numa mata, num jardim cheio de flores. Então, cada lugar, cada ambiente desse, se a gente parar para se perceber, ele acaba estimulando certas emoções, certos estados de espírito em nós. A energia de um bosque, a energia das plantas, eu tô mal, vou para o meio do bosque. Como que eu fico? Como que eu me sinto quando eu estou envolvido nesse ambiente? E essa percepção traz para mim a ideia da qualidade daquele tipo de energia, da energia daquele ambiente. Então, como que eu vou diferenciar uma energia imanente da outra? Através dessa qualidade que é percebida, que nos geram algumas reações. E a hidroenergia, a energia da água. Quando eu estou numa cachoeira,
quando eu estou numa correnteza, quando eu estou num rio. As sensações, né, a vibe que esse ambiente traz para mim é diferente da vibe de quando eu estou num bosque. Não que uma energia seja melhor do que a outra, mas uma energia ela é mais coerente do que a outra para momentos específicos que eu estou vivendo. De vez em quando eu sinto que seria melhor eu me envolver na energia de uma cachoeira do que na energia de um bosque, por causa das necessidades, da demanda daquele momento. Quando eu estou falando de harmonização, né? Então, muitas vezes eu sinto que eu estou precisando ir ter um banho de cachoeira. Muitas vezes eu sinto que eu estou precisando, na verdade, fazer uma caminhada na mata. Então, isso é de maneira inconsciente e isso tem a ver com a qualidade da energia imanente desses ambientes. E a geoenergia, que é a energia da Terra, energia, não sei se nesse caso poderia ligar ao fogo também, né? Então é outro ponto de energia. Eu vou me sentir e vou qualificar de maneira diferente. Muitas vezes, quero me aproximar da lava, quero me aproximar do fogo, quero me aproximar, sentir os pés na terra, ter contato direto com as mãos na terra. Não é assim? Me gera sensações diferentes. É a cosmoenergia, a energia do cosmos, das estrelas, dos astros. Não é assim? Dos planetas. Então, por exemplo, a energia do Sol. Muitas vezes é a energia do Sol que vai me vitalizar. Ou muitas vezes, pessoal, preciso tomar um banho de lua. Não é assim? Se expor, por exemplo, às influências da lua à noite. Por aí vai. Cada uma traz uma sensação, traz uma vibe, traz um estímulo na gente. E todas elas, né, não que uma seja melhor que a outra, mas todas elas geralmente correspondem a necessidades pontuais nossas quando se fala de questões de harmonização. Então, energia imanente é uma energia pura, está livre de carga consciencial e nos favorece, nos estimula com qualidades diferentes. E aí, quando a gente entra na energia consciencial, o que é energia consciencial? Olha, ela é uma energia imanente, ou seja, uma energia vitalizadora, uma energia vital. Hoje em dia, os estudos do plasma estão cada vez mais avançados. Isso aí pode ser visto através das pesquisas pela Fundação Cash. Atualmente, encontrei um ponto de pesquisa também, pessoal que trabalha com o bastão plasmático. Então, está vindo à tona, né, essas questões. E por que eu estou falando isso? Principalmente para trazer referência para vocês, mas para mostrar que, dependendo da onde que a gente se orienta, a terminologia vai ser diferente. Energia vital, energia vitalizadora, fonte primária e tudo mais. Então, a energia consciencial é essa energia imanente que ganhou uma informação agora consciencial. Então, vamos resumir isso aqui. Eu tô lá, por exemplo, fazendo um reiki. Então, a partir da técnica do reiki, eu trago uma energia imanente para mim, e essa energia, quando entra em interação com o meu campo, ela ganha uma informação ou algumas informações. E essas informações que são específicas sobre o meu ser, agora qualificam essa energia imanente através de toda essa interação e ela se passa agora, né, chamada energia consciencial, ela passa agora a estar carregada também da minha informação, certo? Então, isso funciona em tudo, isso funciona em todos.
É por isso que, sendo essa uma regra, quando o pessoal fala por aí nos cursos, porque você é um canal de luz, um canal divino, e a energia divina só passa por você e você só transmite ela. Não é bem assim. Tanto é que na aula passada eu li para vocês o trecho do livro da Nancy que falava que algumas poucas pessoas encarnadas hoje, acredita-se que algumas poucas pessoas encarnadas hoje, com alto grau de iluminação, de fato, emanem a partir dela a energia imanente. Ou seja, a energia de Deus passa por elas e sai sem qualificação consciencial. Tamanho nível de resolução interior dessas pessoas. Não era assim com Jesus, quando ele falava eu e o Pai somos um? A energia do Pai passa para mim e vai para vocês? E ali todos os, entre aspas, né, milagres aconteciam. Por que entre aspas milagres? Porque a gente sabe que a questão de cura é simplesmente um arranjo de cargas energéticas que se desencadeiam até o nível físico, organizador das células. Então, voltando, uma energia consciencial, quando passa, por exemplo, por nós, quer dizer, uma energia imanente, quando passa por nós, ela ganha informação. Ela vira uma energia consciencial. Por isso a importância de como está o seu interior. Se você vai trabalhar emitindo energia para as pessoas, para os lugares, para os animais, se você vai trabalhar ali como um curador, entendeu? Esse é o ponto crucial. Porque vai estar carregado com a tua informação. Então nós, o nosso todo, ele pode ser chamado de uma unidade energética informacional. Por que uma unidade? Porque não tem como separar mais a imanente da informação que entrou nela. Por isso que no livro da Nancy, ela trouxe a questão do padrão Pensene. Pensamento, acrônimo, né? Pensamento, sentimento e energia, porque é uma unidade. Não tem como separar. Quando eu transmito energia a partir das mãos ou a partir de qualquer outro chakra, porque não necessariamente eu preciso das mãos para transmitir energia. Posso transmitir a partir dos olhos, a partir do chakra da testa, a partir do chakra cardíaco. Posso transmitir a partir dos pés, a partir de qualquer ponto. Não tem essa limitação de ter que ser das mãos. Então, quando eu vou emitir uma energia, ela está carregada com o meu padrão Pensene. Olha só. Então, a unidade energética informacional, agora, ela é trocada com o meio, trocada com a sala que eu tô, trocada com as pessoas, trocada numa sessão de cura, trocada num passe, quando eu vou no centro espírita, quando eu vou na Umbanda, seja pelo Preto Velho, pelo Exu ou qualquer outra entidade. Então, o médium que está lá, por exemplo, ele tem a energia dele, a entidade está auxiliando, está transmitindo, mas também está passando pelo médium e está indo para você. Então, qual é a qualificação daquele médium? Como é que foi o dia dele? Como é que é a rotina dele? Como é que é a espiritualidade dele? Entendeu? Por isso, alguns têm mais efeito, outros têm menos efeito. A gente vai entrar nisso nas aulas posteriores. Mas é um padrão. Ó. Como é que está o núcleo mental dele? Os pensamentos, as ideias. Então, as energias que eu troco com o ambiente, as energias que eu troco com o meio, as energias que eu troco com os animais, de maneira consciente ou inconsciente, de maneira intencional ou não intencional, que eu estou falando numa sessão de cura, por exemplo, ou quando eu vou na benzedeira, quando eu vou em qualquer lugar, certo? Não basta eu ter uma intenção positiva, porque não é disso que se trata. Se trata da qualidade
das energias que me envolvem naquele momento também. Então, olha o pensene. Ele vem do nosso núcleo mental, ou seja, os pensamentos, as ideias que nos governam ao longo do dia. Então, eu estou preso na picuinha, eu estou preso num rancor, eu estou preso em alguma coisa que eu não perdoei. No que eu estou preso? Ou minha cabeça ela está voltada para a luz, para o crescimento, para a prosperidade, para o amor. Ou eu transito, hora eu estou num ponto, hora eu estou em outro. Ela vem também, ela se carrega, né, essa energia imanente, do nosso paracorpo, do que está carregado ali de informação no nosso paracorpo. Lembra? Corpo além desse biológico. Também é chamado aqui de corpo astral, de perispírito, de corpo emocional e por aí vai. Mas é o corpo que cedia às nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, como é que está esse corpo? Quais são os traumas que estão ali? Quais são os bloqueios que estão ali? Quais são os sentimentos norteadores? Sentimento de raiva, de ódio, sentimento de amor, pessoa que vibra ali na paz, que vibra ali no seu íntimo, né, quando ela está sozinha, para aspectos positivos e elevados da vida. Porque lembrem bem, tudo isso aqui diz respeito ao íntimo. As condições existentes quando a pessoa está sozinha consigo mesmo, que não é percebido, muitas vezes não é manifestado também. Que às vezes a pessoa ela guarda para si, não é? Ela se reprime, ou ela guarda para si, ou ela faz cara de paisagem para não externar certos comportamentos, mas está ali reprimido. Se veio, mesmo que ela não transmitiu isso aí, que ela segurou para si, engoliu o sapo ou qualquer outra coisa, não digeriu, a energia está ali, ó, tá travada, tá parada. E lembra, ela precisa fluir. Então, como é que tá as informações aqui desse corpo emocional? E o resto da estrutura energética em si. O duplo etérico, energossoma, né, que falou, dentre outros nomes, corpo energético. Ali a gente encontra arranjos, encontra desarranjos. À medida que a aula avançar, que o curso avançar, eu vou soltar para vocês exercícios para vocês criarem arranjos nessa estrutura. Estrutura logo anterior ao corpo biológico, que está carregada também de ectoplasma. Ectoplasma que é uma energia mais densa, mais próxima dessa energia animal que a gente tem, né? Dessa biologia animal. E que por si só, quando bem trabalhada e estimulada, produz efeitos incríveis. Efeitos harmonizadores incríveis. Então, é nessa estrutura, por exemplo, nessa estrutura energética, que vai trabalhar, por exemplo, a acupuntura com seus meridianos. Por isso que esse livro aqui trouxe, ó, que todas essas questões ali, dessas ferramentas que a gente tem disponíveis, elas simplesmente são ferramentas que vão trabalhar em frequências ou em níveis específicos, tá bom? Então, qual é o nível que eu estou precisando? Isso é importante eu saber, por isso que eu tenho dito, busquem um profissional, veja até onde ele te leva, veja quais foram os resultados, veja o que não conseguiu avançar, vá atrás de outra técnica, de outra ferramenta, veja os seus resultados, até onde que te levou, até onde que conseguiu, porque cada uma trabalha num nível. Se eu estou, por exemplo, se eu estou com problemas aqui, ó, no meu núcleo mental, as minhas crenças, não aceitação, falta de permissão, de qualquer outra coisa, adianta eu ficar movendo aqui ou movendo aqui? Talvez com o passar do tempo, de maneira repetitiva, com muito esforço e muito tempo, talvez até acaba arrumando aqui, né? Mas seria muito mais
produtivo e inteligente eu atacar direto o corpo mental com as ferramentas que existem, né, para trabalhos no corpo mental. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um equipamento aqui no Instituto, que é a Morpho-Zoom, tem a radiestesia também, né, a mesa radiônica, a técnica da radiestesia, e a gente consegue investigar essas questões para entender ali aonde que a gente precisa atacar naquele momento, qual é a bola da vez. Então, tem vários profissionais no mercado que conseguem orientar em relação a isso. Pessoal, não vou para o próximo slide, tá? Eu vou ficar por aqui, depois eu vou retomar com vocês um pouquinho desse assunto, mas eu vou fazer um resumo agora para gravar, para vocês gravarem qual seria o tema de frente dessa aula, porque eu comecei fazendo uma introdução com uma abordagem ampla, então não sei se ficou confuso, depois a gente acabou entrando nos tipos de energia, mas se fosse para gravar espiritualidade com simplicidade, como diz o Saulo, existem dois tipos de energia, ponto final. Quando a gente está falando de uma energia imanente, ela está pura, está livre de carga consciencial. Está livre de carga, de padrões de crença, de permissão, tá livre ali de emoções e sentimentos ali que ainda estão imaturos, precisando ser trabalhados, de energias ali desarranjadas, está livre disso aí. E essas energias, elas são harmonizadoras. Elas provocam arranjos, elas rearranjam, né? Elas nos vitalizam. Por isso elas são consideradas imanentes. Vem da fonte, entende? Vem da fonte e não foi carregada ainda de informação. Ela só foi qualificada de uma maneira diferente ali pelo contexto que ela está. Então a gente tem esse grupo e a gente tem o grupo da energia consciencial. Energia consciencial é uma energia imanente que passou por nós. Passou por nós é energia consciencial. Então, se eu não estou num grau de iluminação, eu ainda não estou num grau de iluminação que me deixe livre de cargas emocionais, que me deixe livre de desarranjos mentais, então a energia que eu emano para as pessoas, para os animais, para os ambientes, é uma energia imanente carregada. Ela não é pura. Eu não posso dizer que eu sou um canal. Eu sou um canal direto, eu sou um canal de Deus, eu sou um canal divino. Não é assim que funciona. Não posso, de jeito nenhum, manter esse pensamento. Por isso a importância da reforma íntima. Que aí o próximo ponto. Eu vou entender a cada momento que eu precisar me rearranjar, de técnicas eficientes, de lugares condizentes, e eu vou entender e buscar aquilo que existe dentro de mim, porque tudo é uma unidade. Aquilo que existe dentro de mim precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, principalmente se eu lido com questões de cura, principalmente se eu lido com um passe, principalmente se eu lido com qualquer outro tipo de técnica que leva para as pessoas um trabalho de harmonização, certo? Então a responsabilidade é grande de quem optou por isso. É muito grande. E, obviamente, junto com a responsabilidade, vem o desenvolvimento do conhecimento e tudo mais, porque senão a gente cai naquela linha de raciocínio de que, vou me deixar ser guiado por Deus, vou me deixar ser guiado pelos mentores, que é uma distorção, é uma interpretação imatura da frase que diz que nós devemos nos comportar ou portar como ferramentas divinas. Isso é uma verdade, a gente deve se portar como um instrumento de Deus, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, existe toda uma dinâmica nos bastidores que envolve mentores, que envolve um monte de coisa e que envolve o meu ser e que eu tenho que levar em consideração. Então, é responsabilidade, desenvolvimento lúcido,
certo? Senão eu caio no auto-engano. Simplesmente sou um instrumento de Deus e coloco uma intenção de que a energia passe por mim e não sei o que e tal, e acha que está acontecendo aquilo. Então a pessoa não trabalha com a autopesquisa, não vê a fundo, né, as repercussões que estão acontecendo depois nas pessoas, ou seja, não acompanha de maneira profunda, não investiga e tudo mais. Então o assunto ele é importante. 2 tipos de energia, aonde vocês forem conversar, vocês vão encaixar o assunto ou num bloco ou no outro bloco. Se vier do hinduísmo, vocês já sabem qual é a base. Se vier do budismo, vocês já sabem de onde é a base. Se o assunto vier da igreja messiânica, se o assunto vier da igreja católica, que também praticam o passe, né, na renovação carismática, se vier do kardecismo, se vier de qualquer outro lado, vocês já sabem como encaixar o assunto e vocês já sabem ali como a comunicação, né, pode ser melhorada para estar compreendendo o pessoal, para estar ali, às vezes, orientando, para estar se orientando, que é o principal. Pessoal, já falei demais. A gente se vê na próxima aula. Espero que o assunto tenha ficado interessante para vocês. E até a próxima. Grande beijo.